Os segredos mais obscuros e aterrorizantes do Vaticano finalmente foram revelados. Em um lugar onde os muros antigos escondem segredos de poder, influência e mistérios sombrios. O Vaticano, apesar de ser o menor estado do mundo, com apenas 49 hectares e uma população diminuta, tem uma influência gigantesca que ressoa em todos os cantos do planeta. Essa cidade eclesiástica, incrustada no coração de Roma, já foi palco de escândalos, controvérsias e histórias que poucas pessoas ousam contar. Mas agora, aos poucos, esses segredos estão começando a emergir. O Vaticano é muito mais do que uma sede religiosa. Suas paredes têm sido testemunhas de acontecimentos que desafiam a compreensão. O poder dessa nação diminuta é inegável, e muitos acreditam que ela guarda tesouros de informações que nunca deveriam ver a luz do dia. Neste vídeo, você vai descobrir a verdade por trás de alguns desses segredos. Desde julgamentos bizarros até a persistência de práticas que muitos considerariam antiquadas, a influência do Vaticano continua a moldar eventos globais. O que se esconde nas profundezas dessa cidade aparentemente sagrada? Fique até o final, e você ficará surpreso com o que pode estar oculto à vista de todos. Entre os segredos mais bizarros e macabros que se escondem nas sombras do Vaticano, um dos mais perturbadores é o cadáver sínodo, um julgamento que desafia qualquer lógica. Aconteceu no ano de 897, quando o corpo de um antigo papa, Formoso, foi exumado de seu túmulo por ordens de seu sucessor, o Papa Estevão VI. Isso mesmo, um julgamento de um cadáver. O cenário é quase impossível de acreditar. O corpo de Formoso, que já estava em avançado estado de decomposição, foi vestido com trajes papais, colocado em um trono e levado diante de um tribunal. Estevão VI, visivelmente furioso, liderou o julgamento, acusando o morto de perjúrio e violação das leis da Igreja. A cena era grotesca. Testemunhas olhavam em horror enquanto o cadáver era interrogado, incapaz de se defender. A sentença foi dada de forma rápida e implacável. Formoso foi declarado culpado, seus atos papais foram anulados e suas bênçãos consideradas inválidas. Como punição final, suas vestes foram arrancadas e seu corpo, mutilado, foi jogado no rio Tibre. Este evento, conhecido como Cadáver Sínodo, marcou um dos momentos mais sombrios da história papal. Não se tratava apenas de um julgamento simbólico, mas uma demonstração brutal de poder e humilhação, que ainda ecoa como um dos episódios mais bizarros da história do Vaticano. Mas o que dizer dos rituais que ocorrem nas profundezas das câmaras vaticanas? Apesar dos avanços da ciência e da medicina, o Vaticano nunca abandonou uma de suas práticas mais antigas e temidas, o exorcismo. Entre os mais notórios exorcistas da Igreja, destaca-se o padre Gabriel Amort, um homem que dedicou sua vida a enfrentar o mal encarnado. Amort realizou cerca de 130 mil exorcismos ao longo de sua carreira, um número quase inimaginável. Para ele, o mal não era uma metáfora ou símbolo, mas uma presença real, que se manifestava de forma aterradora. Cada caso era um campo de batalha espiritual, onde o sacerdote se via confrontado por forças além da compreensão humana. E o mais impressionante é que o Vaticano mantém essa tradição viva. A cada ano, uma escola de exorcismo é realizada dentro de suas paredes, onde padres de todo o mundo vêm para aprender a lidar com essas forças sombrias. O curso atrai dezenas de sacerdotes, todos buscando se armar contra o que a Igreja considera um aumento no número de possessões demoníacas nos últimos anos. Mesmo com os olhos do mundo voltados para o progresso e o ceticismo, o Vaticano permanece firme em sua crença. O mal ainda anda pela terra, buscando corromper as almas. Para esses padres exorcistas, a batalha continua em segredo, nas sombras,
longe dos olhares curiosos, mas com uma convicção inabalável de que o inferno é real e suas portas às vezes se abrem. Mas talvez um dos maiores mistérios envolvendo o Vaticano seja o famoso Terceiro Segredo de Fátima. Quando o Papa João Paulo II finalmente revelou seu conteúdo em 2000, muitos acreditaram que a Igreja estava ocultando algo ainda mais sinistro. O segredo, originalmente entregue a 3 crianças camponesas em Portugal, descreve uma visão apocalíptica. Um bispo vestido de branco, caminhando entre corpos de mártires, até que é atingido por tiros e flechas. A interpretação oficial do Vaticano apontou que essa visão se referia à tentativa de assassinato do próprio Papa João Paulo II em 1981. Mas o anúncio não satisfez a todos. Teóricos e estudiosos do Vaticano insistem que há mais escondido por trás das cortinas. Eles acreditam que a Igreja, com medo de causar pânico ou revolta, reteve detalhes cruciais do segredo, que poderia envolver profecias de um futuro catastrófico, talvez até o fim dos tempos. Seria possível que o Vaticano estivesse protegendo a humanidade de uma verdade aterradora, ainda não revelada? Ou seria o medo de perder o controle sobre os fiéis que motivou o silêncio? O enigma do terceiro segredo, até hoje, alimenta especulações. Muitos apontam para a natureza enigmática da visão e as mensagens não reveladas que ainda podem estar guardadas em cofres secretos, longe do olhar público. Se há algo mais, o Vaticano permanece inabalável, guardando seus mistérios com a mesma cautela com que preserva seus segredos há séculos. A cidade do Vaticano. Um lugar de grandeza, um lugar de piedade. Mas sob a superfície reluzente, a escuridão se agita. Segredos ancestrais sussurram dentro de suas muralhas. Conhecimento proibido trancado por séculos. O Vaticano guarda mais do que apenas a palavra de Deus. Ele guarda as sombras que podem destruir a própria fundação da fé. Esses segredos não são para os fracos de coração. Eles são as chaves para desvendar os mistérios mais profundos da nossa existência. Mistérios que podem abalar os alicerces dos nossos sistemas de crenças. Mistérios que o Vaticano faria de tudo para proteger. Pois dentro daqueles salões sagrados, atrás de portas trancadas e rituais ancestrais, reside uma verdade que pode mudar o mundo como o conhecemos. Uma verdade pela qual alguns matariam e alguns morreriam para proteger. Nas profundezas dos arquivos secretos do Vaticano, aninhado entre pergaminhos antigos e textos proibidos, encontra-se um livro diferente de todos os outros. O Grande Grimório, um tomo de imenso poder. Um livro que se diz conter a chave para invocar forças demoníacas. A lenda afirma que foi escrito por um homem possuído, uma alma consumida pela escuridão, compelida a transcrever os sussurros do abismo. Disse que o livro contém rituais tão potentes, tão perigosos, que sua mera existência é uma ameaça à humanidade. O Grande Grimório não é apenas um livro de feitiços. É um portal. Um portal para um reino onde a escuridão reina e os males ancestrais jazem adormecidos. É uma arma que, nas mãos erradas, pode desencadear o caos inimaginável sobre o mundo, O Vaticano guarda o Grimório, um pacto perigoso feito há muito tempo, um mal necessário. Somente eles possuem o conhecimento para conter seu poder, para evitar que seus segredos caiam nas mãos erradas. Eles são os guardiões do conhecimento proibido, encarregados de proteger o mundo das sombras que espreitam nas páginas do Grimório. É um fardo que carregam em silêncio, seu dever oculto aos olhos dos fiéis. Por séculos, o Vaticano andou na corda bamba, equilibrando a preservação da fé com a contenção de um poder que pode destruir tudo. O peso desta responsabilidade pesa sobre eles. Uma guerra silenciosa travada nas sombras.
Sussurros percorrem os corredores do Vaticano. Rumores de sociedades secretas dentro da igreja. Homens que buscam aproveitar o poder do Grimório. Suas ambições tão sombrias quanto os rituais que se diz que realizam. Alguns sussurram sobre papas levados à beira da loucura, buscando o poder do Grimório para combater ameaças à igreja. Tempos desesperadores exigem medidas desesperadas. Mas a que custo? Esses rumores são impossíveis de verificar. Escondida nas profundezas dos arquivos do Vaticano, a verdade permanece evasiva. Mas uma coisa é certa: onde há poder, sempre há alguém que busca controlá-lo. Dominando o coração da Praça de São Pedro, uma sentinela silenciosa se ergue imponente, um obelisco egípcio, um remanescente de uma era esquecida. Sua presença é um contraste gritante com a iconografia cristã circundante. Isso não é mera ornamentação, é um símbolo, uma lembrança da complexa relação do Vaticano com o mundo antigo, um mundo de deuses pagãos e rituais esquecidos. Sua própria presença levanta questões. O que este símbolo do Antigo Egito representa no coração da Igreja Católica? É um sinal de respeito pelas civilizações passadas ou algo mais perturbador? A presença do obelisco é uma fonte de controvérsia. Alguns o veem como um símbolo de apropriação cultural, uma relíquia de um povo conquistado exibida como um troféu, uma lembrança do domínio histórico da Igreja. Outros o veem como um símbolo de sincretismo, a mistura de crenças pagãs e cristãs, um sinal da disposição da Igreja em incorporar elementos de outras religiões. Mas, independentemente da interpretação, uma coisa é certa: o obelisco serve como um lembrete silencioso da longa e complicada história do Vaticano. Uma história entrelaçada com poder, conquista e a absorção de tradições antigas. Escondido nas profundezas dos arquivos do Vaticano está um documento que pode reescrever a história. Um evangelho intocado por séculos. Sua mensagem explosiva. Ele fala de uma verdade que a Igreja há muito procura suprimir. Este é o Evangelho de Maria Madalena. Dentro de suas páginas, um Jesus diferente emerge. Um homem de carne e osso. Um homem com desejos terrenos. Um homem que encontrou amor e companhia em Maria Madalena. A Igreja há muito nega a autenticidade do Evangelho de Maria Madalena. Eles o classificam como heresia, uma fabricação perigosa destinada a minar a fé. Mas os sussurros persistem, sussurros de um acobertamento, uma conspiração de silêncio destinada a suprimir a verdade. Alguns acreditam que o Vaticano teme as consequências se o conteúdo do Evangelho se tornar amplamente conhecido. O poder da Igreja repousa em sua narrativa cuidadosamente construída. Uma narrativa construída sobre séculos de tradição e dogma. O Evangelho de Maria Madalena ameaça desmantelar essa narrativa peça por peça. O debate continua. O Evangelho de Maria Madalena é um artefato genuíno? Ou é uma falsificação inteligente projetada para semear a discórdia dentro da Igreja? O Vaticano permanece firme em sua negação. Eles descartam o Evangelho como uma obra de ficção. Mas outros não têm tanta certeza. Eles apontam para a idade do documento, sua consistência com outros textos históricos, como evidência de sua legitimidade. A verdade, como sempre, permanece evasiva. Trancado nos arquivos do Vaticano, o Evangelho de Maria Madalena permanece como um testemunho do poder dos segredos e até onde alguns irão para protegê-los. A cidade do Vaticano, um lugar de imensa beleza, um lugar de profundo mistério. Seus segredos permanecem, por enquanto, seguramente guardados, mas os sussurros persistem. Sussurros de textos antigos, conhecimento proibido
e verdades que podem abalar os alicerces de nossas crenças. O Vaticano está em uma encruzilhada, dividido entre seu desejo de preservar o passado e sua necessidade de confrontar o futuro. Que outros segredos estão escondidos dentro daqueles corredores sagrados? Que outras verdades são consideradas perigosas demais para serem reveladas? Só o tempo dirá quais outros mistérios o Vaticano irá revelar e que impacto essas descobertas terão no mundo. O ar no confessionário deveria ser purificado com sussurros de pecado e súplicas de perdão. Em vez disso, ele cheira a um tipo diferente de transgressão. Uma escuridão caiu sobre a igreja, uma sombra projetada pelos atos horríveis de seus próprios pastores. Nenhum canto do globo foi poupado. Dos salões sagrados do Vaticano, às paróquias remotas em terras distantes. As vítimas, muitas vezes crianças inocentes, carregam as cicatrizes da traição e do abuso, feridas que o tempo não pode curar. Como uma instituição sagrada, dedicada aos ensinamentos de Cristo, poderia se tornar um refúgio para tanta depravação? A resposta não está na doutrina, mas nos homens falíveis aos quais seu poder foi confiado. Eles pregam o amor e a compaixão, mas suas ações revelam uma hipocrisia arrepiante. O abuso de poder é tão antigo quanto o tempo, e dentro da igreja ele se espalhou como um tumor maligno. A dimensão do abuso é impressionante. País após país foi abalado por escândalos, cada revelação mais chocante que a anterior. A igreja, por tanto tempo considerada um farol de autoridade moral, foi exposta como um terreno fértil para predadores. Os fiéis, com sua confiança abalada, lutam com uma crise de fé. Sussurros desses horrores ecoaram pelos corredores da igreja por décadas. No entanto, um véu de silêncio protegeu os abusadores, protegendo-os da responsabilização. O instinto de proteger a instituição, de preservar sua imagem a todo custo, prevaleceu sobre a busca por justiça para as vítimas. Bispos e cardeais, que juraram defender os mais altos padrões morais, tornaram-se arquitetos de acobertamentos. Padres acusados de atos hediondos foram transferidos silenciosamente para novas paróquias, seus pecados varridos para baixo do tapete. As vítimas foram silenciadas, suas reivindicações rejeitadas ou minimizadas. A igreja, ao que parecia, estava mais preocupada em proteger os seus do que em enfrentar o mal dentro de si. Provas foram enterradas, arquivos adulterados. O peso da autoridade da igreja foi usado para intimidar as vítimas e suas famílias. A aplicação da lei foi mantida à distância. As investigações foram frustradas. A máquina do silêncio era vasta e eficiente, projetada para proteger a instituição a todo custo. O impacto desses crimes se estende muito além das vítimas imediatas. Famílias foram dilaceradas, comunidades deixadas cambaleando. A autoridade moral da igreja, antes inatacável, foi irrevogavelmente danificada. O escândalo corroeu os próprios fundamentos da fé, deixando muitos desiludidos e questionando suas crenças. A busca por justiça tem sido longa e árdua. Vítimas, finalmente tendo suas vozes ouvidas, se apresentaram para compartilhar suas histórias de dor e traição. Processos foram abertos, expondo a profundidade da cumplicidade da igreja nesses crimes. O custo financeiro para a igreja tem sido imenso, mas o verdadeiro custo é imensurável, medido em vidas destruídas e fé quebrada. As batalhas legais trouxeram alguma medida de responsabilização, mas para muitos é muito pouco, tarde demais. As feridas são profundas e as cicatrizes do abuso podem nunca sarar completamente. A igreja, com sua reputação em frangalhos, enfrenta um longo e difícil caminho para a redenção. Seção 4. Sussurros no Vaticano.
Por trás das imponentes muralhas do Vaticano circulam rumores de segredos mais obscuros. Teóricos da conspiração apontam para arquivos antigos, escondidos da vista do público, que dizem conter evidências explosivas do envolvimento da Igreja em questões muito além do reino da orientação espiritual. Alguns falam de antigas profecias, prevendo o fim dos tempos, enquanto outros sussurram sobre negócios clandestinos com potências mundiais, moldando o curso da história das sombras. Um boato persistente fala de um arquivo secreto, acessível apenas a alguns poucos escolhidos, contendo documentos que podem abalar os próprios fundamentos da Igreja. Aqui, dizem, está a verdadeira história do cristianismo, uma história marcada por violência, intriga e heresia. Esses sussurros, descartados por alguns como delírios de loucos, exercem certo fascínio sobre aqueles que veem a Igreja como um bastião de sigilo e poder. Seria possível que nos cofres impenetráveis do Vaticano estejam verdades tão chocantes, tão heréticas, que foram mantidas escondidas do mundo por séculos? Seção 5. Segredos celestiais e poder ancestral. O interesse do Vaticano pelo cosmos é bem documentado, mas alguns acreditam que ele se estende muito além da mera observação astronômica. Persistem rumores sobre o envolvimento da Igreja em um esforço secular para ocultar a existência de vida extraterrestre. Alguns chegam a afirmar que o Vaticano possui artefatos antigos de poder inimaginável, vestígios de uma era esquecida, quando a humanidade andava com deuses. Abundam histórias de astrônomos do Vaticano observando luzes estranhas no céu, de mensagens codificadas recebidas de galáxias distantes. Seria possível que a Igreja, por milênios, tenha guardado a chave para desvendar os segredos do universo, conhecimento considerado perigoso demais para o homem comum. Essas alegações, frequentemente descartadas como coisa de ficção científica, levantam questões intrigantes sobre a verdadeira agenda da Igreja e a extensão de seu conhecimento. Seria possível que o Vaticano, em sua busca para entender o divino, tenha se deparado com verdades que desafiam nossa própria compreensão da realidade? Seção 6. O Pontífice nas Sombras. Dentre os muitos segredos do Vaticano, nenhum é mais intrigante do que a lenda da Papisa Joana. Essa história, passada de geração em geração, fala de uma mulher que se disfarçou de homem e subiu na hierarquia da Igreja, chegando a ascender ao papado. Segundo a lenda, sua verdadeira identidade só foi revelada quando ela deu à luz durante uma procissão papal. Embora a maioria dos historiadores rejeite a história como apócrifa, alguns argumentam que ela revela uma verdade mais profunda sobre a relação da Igreja com as mulheres e sua capacidade de manipular a história. A própria existência de tal lenda, argumentam, sugere que a Igreja é capaz de ocultar até as verdades mais chocantes. A lenda da Papisa Joana, seja baseada em fatos ou ficção, serve como uma poderosa metáfora para a capacidade de engano da Igreja. Se a Igreja conseguiu esconder o papado de uma mulher por séculos, que outros segredos ela pode estar escondendo? Seção 7. O peso da verdade. O peso desses segredos, reais ou imaginários, paira sobre a Igreja. Os escândalos de abuso abalaram a fé de milhões, e os rumores persistentes de conspiração e acobertamento erodiram ainda mais a confiança na instituição. A Igreja, antes vista como um pilar inabalável da verdade e da moralidade, agora se vê às voltas com uma crise de credibilidade. A pergunta permanece: a Igreja pode confrontar seus demônios e emergir desta escuridão mais forte do que antes? Ou continuará a ser assombrada pelos pecados do passado, com sua autoridade para sempre diminuída? A resposta, ao que parece,
está nas mãos daqueles que lideram a Igreja e em sua disposição de abraçar a transparência e a responsabilização. O futuro da Igreja depende de sua capacidade de reconhecer os pecados do passado, buscar o perdão daqueles a quem injustiçou e se comprometer com um caminho de verdadeira reforma. Só então ela poderá começar a reconstruir a confiança que tão descuidadamente desperdiçou. Entre os segredos mais extraordinários atribuídos ao Vaticano, talvez nenhum seja tão enigmático quanto o cronovisor, uma suposta máquina do tempo que permitiria aos seus operadores visualizar eventos históricos com precisão absoluta. De acordo com as alegações, essa tecnologia foi desenvolvida por uma equipe de cientistas liderados pelo padre e físico italiano Pellegrino Ernetti, no século XX. Embora sua existência nunca tenha sido comprovada, a ideia de tal máquina cativou a imaginação de muitos, transformando-se em um mistério que transcende os limites da ciência e da fé. Os relatos dizem que o cronovisor funcionava com base em uma combinação de ciência avançada e princípios metafísicos. A máquina teria a capacidade de capturar e reconstruir ondas de luz e som que permaneciam de algum modo gravadas no ambiente, permitindo que seus operadores observassem eventos do passado como se estivessem assistindo a um filme. Segundo os rumores, essa invenção não apenas permitia ver figuras e acontecimentos históricos, mas também ouvir suas conversas e captar suas emoções. As alegações sobre o uso do cronovisor incluem vislumbres de momentos bíblicos icônicos, como a crucificação de Jesus Cristo e a última ceia, além de eventos históricos importantes, como o discurso de Cícero no Senado Romano. Para aqueles que acreditam na existência da máquina, esses eventos foram registrados de maneira detalhada e confirmaram ou desafiaram certos relatos tradicionais da história. No entanto, o mistério se aprofunda quando se considera o fato de que, após as primeiras revelações sobre o cronovisor, ele parece ter desaparecido da narrativa pública. O Vaticano nunca reconheceu oficialmente a sua existência e Ernetti, antes de sua morte, se retratou de algumas das afirmações, enquanto manteve outras. Críticos sugerem que tudo não passa de uma fraude ou de uma exageração das pesquisas de Ernetti sobre ressonância acústica. Mesmo assim, teóricos da conspiração insistem que o Vaticano não apenas desenvolveu o cronovisor, mas também o escondeu deliberadamente, temendo as consequências que tal tecnologia poderia trazer. Afinal, a capacidade de reescrever a história ou revelar verdades inconvenientes poderia desestabilizar o poder de qualquer instituição, inclusive da Igreja. Supõe-se que o cronovisor foi desmontado e seus planos destruídos, ou talvez esteja guardado em algum dos cofres mais bem protegidos do Vaticano. As poucas informações disponíveis sobre o cronovisor alimentam teorias sobre os limites da ciência e o papel da Igreja na preservação ou supressão de conhecimentos extraordinários. Se realmente existiu, sua capacidade de alterar nossa percepção do passado permanece uma possibilidade fascinante, lançando uma sombra de dúvida sobre o quanto do nosso conhecimento histórico pode estar oculto nos corredores do poder e do mistério. E assim chegamos ao fim dessa jornada pelos mistérios e segredos mais profundos, envolvendo a Igreja desde os abusos até as lendas mais enigmáticas, como o cronovisor e a Papa Joana. Esses temas, apesar de envolverem história e teorias, nos fazem refletir sobre o quanto ainda não conhecemos e o que pode estar oculto nas sombras do poder. Se você gostou dessa série e quer continuar acompanhando conteúdos intrigantes como este, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda muito a espalhar o conhecimento
e nos incentiva a trazer cada vez mais histórias para você. Até a próxima!